noite. Agora, Senhor, vem me apresentar diante de Ti, Pai. Tu sabes que eu não tenho nada, Senhor, de mim mesmo, ó Pai, mas toca a minha vida, Senhor, para que seja instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, também a Tua igreja, que esteja com os Teus ouvidos aguçados para ouvir a Tua voz. Assim é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, nesse texto que se encontra o tema, lá em Gênesis, é uma passagem muito bonita, muito conhecida, me fez refletir sobre a fidelidade de Deus, mas também sobre a fidelidade de um servo de Deus, de um crente diante de Deus. O que Deus é capaz de fazer por um crente fiel. E o Senhor me respondeu que a nossa fidelidade, através da nossa fidelidade, Ele garante a providência em nossas vidas. Se Deus nos ama, por que sofremos? Há alguns questionamentos: por que coisas boas acontecem com pessoas más? E por que coisas más acontecem com pessoas boas? Estamos vivendo o tempo do fim, em que a maldade tem adentrado com força, em que o ódio, a inveja, sentimentos facciosos têm tomado o lugar do amor. Mas através dessa história, nós podemos ver a doutrina da providência de Deus, que nos mostra que Deus é soberano e de que Ele está no controle o tempo todo da nossa história. Ele nos mostra que Ele não desperdiça sofrimento algum. Ele nos mostra que o Senhor não está indiferente ao sofrimento de um justo. Essa história nos mostra que os sofrimentos, as provas pelas quais nós passamos, elas podem ser inevitáveis, são sim, são variadas. Terminamos uma prova, somos aprovados, daqui a pouco lá vem outra, de outra forma. São passageiras, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Tudo passa, mas elas também nos ensinam, elas são pedagógicas. E todas elas são trabalhadas por Deus, para o nosso bem. Todas as coisas, até mesmo as coisas ruins, elas contribuem para o nosso bem. E o tema está falando sobre o próximo. Mas também o Senhor me chama a atenção, através do exemplo de José, como nós devemos ser, através do exemplo desse homem que foi fiel. Está falando porque se formos fiéis ao Senhor, certamente nós seremos fiéis ao nosso próximo. Certamente nós cumpriremos a vontade do Senhor em fazer a vontade dEle e os seus mandamentos, que é amar ao próximo como a nós mesmos, que é fazer a vontade do Senhor, que é ajudar ao próximo como se estivesse fazendo para nós mesmos. Então é a fidelidade. A vida de José é uma das mais bonitas histórias da Bíblia Sagrada. Foi um homem fiel a seus pais, a seus superiores, fiel a Deus. Tem muita gente que não entende o segredo. Eu quero vitória, é bom receber vitória, é bom falar de vitória, é bom ouvir falar que eu vou ser vitorioso, que eu vou ser abençoado. Mas existem segredos na vida cristã para que isso aconteça na nossa vida. E José foi fiel a Deus. Ele viu Deus transformando sua tragédia em vitória, porque ele era fiel. Ele viu a sua tragédia, a sua situação virar em triunfo, porque ele era fiel a Deus. Dá para você entender nessas poucas palavras que se nós formos fiéis ao nosso Senhor, aquilo que parece, eu vou repetir, uma situação
irmãos. Foi vendido por 20 moedas de prata. Desceu ao Egito em tempos de prova. Perseguido, ele foi perseguido injustamente. Foi abandonado pelo amigo. Foi exaltado depois da aflição. E também salvou o seu povo. A vida de José nos ensina a dar valor ao próximo. Nos ensina tantas coisas, nos ensina a amar, irmãos. Porque está ficando escasso. E isso é uma coisa que não pode faltar no coração do crente, é o amor. Porque sem amor de nada vai valer. De nada vale a pena, é o que a Bíblia está falando. Se eu não tiver amor no meu coração, muitos pensam que vivem em hipocrisia. Nós vivemos em hipocrisia sim. Mas nós temos que entender que se eu não estiver aos pés do Senhor, que se eu não estiver aos pés da cruz, de mim mesmo nada vem. Eu só posso amar ao meu irmão se eu estiver aos pés do Senhor. Eu só posso cumprir a lei de Cristo se eu estiver aos pés do Salvador. Porque nós somos ruins, irmãos. Nós não somos bonzinhos, não. Mas nós precisamos de Deus. Nós somos dependentes dEle. E se nós quisermos fazer a vontade do Pai, nós temos que estar aos pés do Salvador. A presença de Deus conosco. Deus nos ensina através dessa história a nós amarmos incondicionalmente. Deus nos ensina que a sua presença está conosco através do seu amor. Aleluia. Deus não nos livra dos problemas, mas Deus está conosco nos problemas. Diz o versículo 9 que nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, que José enfrentou a dor do desprezo de seus irmãos. Os sonhos de José foram o pesadelo dos seus irmãos. Os sonhos de José despertou a inveja, a fúria dos seus irmãos. Eles se encheram de ódio através dos sonhos, daquilo que Deus tinha proposto para a vida de José. Mas, por ser amado do Pai, por ter uma vida íntegra, seus irmãos passaram a ter inveja dele. Por ter virtudes na vida daquele homem, eu quero dizer para você, talvez por causa da sua virtude, talvez por causa da sua fidelidade, talvez por causa da sua integridade para com Deus, muitos não vão gostar de você, muitos vão te odiar por você nem saber por quê. Mas uma coisa eu vou te dizer: não abra mão dos princípios que Deus estabeleceu na sua vida. Não abra mão daquilo que foi ensinado a você. Não abra mão de ser fiel ao teu Deus. Muitos dizem assim: é falsidade eu abraçar. Eu sei que aquele irmão de repente nem gosta de mim. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: você só pode entregar. Você só pode dar aquilo que você tem. E se você tem o amor de Deus no seu coração, entrega aquilo que é de Deus, porque o amor de Deus cura para a glória de Deus. Abrace, ame. Se a sua irmã está precisando, estenda a mão, sim. Mas pastor, eu não consigo, então dobra o teu joelho. Peça ao Senhor sabedoria. Senhor, coloca o teu amor no meu coração, para que eu possa ajudar, para que eu possa ser instrumento vivo nas tuas mãos. E Deus vai te capacitar. Não estou falando nada diferente do que eu vivi, do que eu vivo. Eu peço ao Senhor, porque nós estamos lidando com pessoas, estamos lidando com o reino de Cristo. E uma coisa eu aprendo: se eu não perder, eu não vou ver ninguém ganhar. E se eu preciso subir quantas vezes for necessário, eu tenho que descer diante de Deus. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Não somos nada, não somos maiores nem melhores do que ninguém. Somos todos iguais diante do nosso Deus. Quantos pensam por ter alguma coisa, quantos nem têm nada e pensam que tem alguma coisa, pensam que pode olhar diferente, pensam que tem o direito de não perdoar. Mas uma coisa eu te digo: te conserta com o teu Deus, se você quiser ver a face do Senhor. Se você não consegue amar o teu irmão que você está vendo, como é que você vai conseguir ver a Deus?
qual que você nem está vendo agora. Se a tua prioridade é ir para o céu, reveja os teus valores. Aleluia. Glória a Deus. José sofreu, enfrentou a dor do abandono. José foi jogado no fundo do poço. Seus irmãos o abandonaram e mataram José no seu coração. Eles taparam os ouvidos ao clamor de José no fundo da cova. Ele foi rejeitado por aqueles que deviam mais amá-lo. E aí eu paro para analisar, será que eu teria a atitude que José teve? Eu paro para analisar porque hoje a gente vive num tempo em que crente anda muito fraco. Crente não aguenta nada, uma provinha, ai, já está gemendo, diz eu vou abandonar tudo. Não, Deus nos fez para sermos fortes. Se há uma fraqueza, tem que ser diante do Senhor, porque o poder de Deus sim vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, mas nós precisamos ser valentes. Senhor, eu não vou recuar. Senhor, ainda que eu esteja sofrendo, ainda que eu seja abandonado, eu não vou sair da posição que tu queres. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair do meu lugar, porque eu creio que eu vou ser abençoado. Irmãos, é difícil, mas não é impossível. Se o Senhor deixou exemplos na Bíblia Sagrada, não é impossível. Ele foi rejeitado. Ele enfrentou a dor de sentir-se um objeto, como algo descartável, porque ele foi vendido por tão pouco. Ele poderia aceitar aquilo no seu coração. Ele poderia ter deixado essa seta de amargura adentrar no seu coração. Ele talvez teria 1000 motivos ou razões ou desculpas para falar com Deus: Senhor, olha o que fizeram comigo, fizeram isso, fizeram aquilo, eles fizeram aquilo outro. Ele teria vários argumentos para se justificar, mas não. Ele tomou outra atitude. Ele foi vendido como escravo, vocês sabem da história. Ele foi levado para o Egito como mercadoria. Ele poderia ter se sentido o pior dos seres humanos, mas não. José enfrentou a dor de viver sem uma identidade. Pense, ele era um adolescente, amado pelo pai, e foi vendido pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo para um país estrangeiro. Pense nessa situação. Agora pare para analisar a sua situação. Será que não estamos reclamando por tão pouco? Será que não estamos sendo ingratos para com Deus? Será que Deus não está querendo nos ensinar alguma coisa? Será que Deus não está querendo nos fortalecer com a sua graça e te dizer: meu filho, tu é forte, meu filho, eu não te escolhi em vão, meu filho, eu vi algo de valor inestimável na tua vida, meu filho, eu te levantei dentre os milhares e milhares para dizer que eu sou o teu Deus. Queridos, se levante nessa noite. Se você entrou aqui pensando que a sua situação não tem mais jeito, que você não vai conseguir, que você está reclamando, meu querido, deixa essas coisas pequenas de lado nessa noite, porque o Senhor, Ele vai se manifestar com glória se você for fiel a Ele. Se não fossem os sonhos na vida de José, com certeza ele não teria conseguido. Ficaria marcado para o resto da vida, mas ele tinha algo na vida dele, os sonhos. Sabe lá no início, aqueles sonhos que o Senhor deu? Sabe os projetos que o Senhor deu? Sabe aquilo que o Senhor colocou no seu coração? Está difícil a caminhada? Fique com os sonhos. Fique com a promessa que o Senhor te fez. Ainda que você esteja no seu limite. Ainda que você esteja a ponto de dizer: Senhor, eu não aguento mais. Ainda que você esteja passando uma prova, que você está dizendo: eu não vou aguentar mais. Lembre-se da promessa que o Senhor te fez. Traga à memória
seu trabalho, injustiçado na prisão. Ele ficou 13 anos até receber a recompensa. Você pode imaginar o que é viver em fidelidade? Tanto tempo até que Deus reverta a situação. Você consegue imaginar o que é esperar tanto tempo, mas com fidelidade a Deus? Não é reclamando, não é murmurando, não é perguntando, questionando a Deus. E aí, Deus, o Senhor não falou? Cadê a promessa? Não, é esperando em Deus. Não é questionando A e B, porque fulano de tal falou que era Deus que iria fazer. Pare com isso, pare de achar culpado. Comece a declarar a tua dependência e a esperar e confiar em Deus. Ou você confia no homem, ou você confia em Deus. É melhor confiar em Deus. Descansa nele. Descansa nele. Por trás de uma triste injustiça, você pode ter sofrido uma injustiça feita por homens, mas por trás disso tudo existe uma alegria, existe uma força, que é da ilimitada providência da justiça de Deus. Deus não dorme, Deus está vendo tudo, Deus está no cenário da tua história o tempo todo. Você consegue perceber? Talvez não. Talvez em certo momento da sua vida você vai falar como Davi: Senhor, será que o Senhor me esqueceu? Não, Ele não pode se esquecer de você. Ele não pode se esquecer de você, porque as suas mãos cravejadas que foram na cruz do Calvário, você está ali. Ele acha lá a sua. Deus fez a promessa: eu estou contigo todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Aleluia. Que amor tão grande, que amor tão grande Ele tem por ti. Aleluia. 14 anos, 13 anos esperando, mas Deus estava com ele. É o que o texto diz no versículo em que nós lemos: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E isso faz toda a diferença na vida de um servo fiel. Quando Deus está conosco, porque Ele está com o justo, Ele está com o fiel. Ainda que você não perceba muitas vezes, a presença de Deus é real. Embora não vista, a presença de Deus é constante. Embora nem sempre sentida, a presença de Deus é restauradora. E embora nem sempre reconhecida, Deus está conosco. Deus está conosco porque é um plano perfeito lá em cima, traçado por Ele. Deus está no controle porque Ele está vendo o fim da nossa história. Nós nem sabemos, nós nem passamos ou imaginamos, nem passa pela nossa cabeça, mas Deus já sabe de tudo. Deus já sabe de tudo. E o que Ele pensa ao teu e ao meu respeito é bem maior do que nós pensamos ou imaginamos. Os dramas da nossa vida não frustram os desígnios de Deus. Deus já havia anunciado que Abraão, que a sua descendência estaria no Egito. Deus estava usando o infortúnio para cumprir os seus projetos gloriosos na vida de Abraão. Não é diferente na nossa vida. Se eu for fiel, eu posso ficar tranquila. Eu posso dormir tranquila. Ainda que as dores, as aflições, os infortúnios, os insucessos, as tribulações da minha vida me sobrevenham, eu dobro os meus joelhos antes de dormir e entrego, lanço ao Senhor toda a minha ansiedade, na certeza de que o Senhor, Ele tem cuidado de mim, e vou dormir tranquila. Não tem por que se perturbar. Por que te perturbas, ó minha alma? Por que te perturbas, ó minha alma? O Senhor manda dizer:
estiver conosco. Quando passamos pelas ondas do mar bravio, rios, pelo fogo, Ele está conosco. Quando os amigos de Daniel estavam na fornalha, quem estava lá? Deus estava com eles. Não é diferente na minha vida. Deus está comigo. Não temas, porque Deus está contigo. Aleluia. Quando eu falo, eu sinto a presença dEle, porque Ele está contigo, crente. Não duvides, porque o Senhor, Ele vai à sua frente, despedaçando os ferrolhos. O Senhor dos exércitos está com a espada planejante uma não vai prosperar, porque Deus é contigo. Que coisa gloriosa é o agir de Deus. Quando os homens pensam que pode alguma coisa, que pode arquitetar, planejar, maquinar contra a tua vida, em oculto, no secreto, mas há um Deus todo-poderoso que não dorme, que está no controle e que reverte. Sabe como é que ele faz? Ele vira de 360 graus na tua vida. Maldição é Deus. Aperfeiçoar a boa obra na nossa vida. Haverá consolação em meus problemas. Fique tranquilo. Haverá intervenção de Deus na tua história. Não se preocupe. Deus exaltou José depois da humilhação. É isso que vale a pena, irmãos. Por causa da atitude de José. Por causa da tua atitude. Será que você pode imaginar aquilo que é difícil para você? Se é difícil você perdoar, se é difícil você amar, se é difícil você estender a mão, se é difícil você olhar para o seu irmão sem preconceito, se é difícil você olhar para os problemas da igreja, do povo e não sentir nada. Ore nesse sentido. Se você conseguir vencer, transpor as barreiras daquilo que você acha difícil para você e ser fiel ao Senhor, você vai ver como vale a pena. Você vai ver como vale a pena descer a casa do oleiro. Você vai ver como vale a pena ser muitas vezes amassado, abaixar a cabeça, dar 2, 3, 4, 10, quantos passos for necessário para trás. Não tem problema. Depois Deus se encarrega de colocar na posição que Ele quer. Mas não saia do centro da vontade de Deus. Não saia. Abrace, dê amor. Senhor, eu não consigo. Peça a Deus sabedoria que Ele te dá. Faça o impossível para Deus, que Ele vai fazer o impossível para você também. A graça de Deus através de nós. Deus não poupa de sofrermos injustiça, mas Deus nos dá poder de triunfar sobre elas e sobre o perdão. É o que mais se fala na igreja, porque o pecado
para aguentar